Agora que já aprendemos os conceitos básicos para criar um personagem, chegou o momento de ilustrarmos e de fazermos o acabamento. Nesse segundo módulo, Ilustração e Acabamento, desenharemos cenas de ação, animais e criaturas, robô, veículos, animais e armas, além de noções importantíssimas sobre perspectiva e ilustração e acabamento. Você perceberá que a partir de agora, a sua criatividade será imprescindível como instrumento de trabalho. Não fique somente copiando, acredite na sua arte. Você irá se surpreender com o resultado final. Diante disso, aponte o lápis e preste atenção na professora e designer Alessandra Nogueira, pois a aula já vai começar. Os quadrinhos de mangá são ricos em cenas de ação. Difícil passar uma folha sem que haja interação entre os personagens. E a partir de agora, é isso que aprenderemos a desenhar. Nessa fase, é de supra importância desenhar muito. Pratique, esboce, apague, faça novamente. Não pare de produzir. O lema é criar à vontade. Agora vamos praticar cenas de ação, onde vamos aprender a interação entre os personagens. Primeiro nós temos que fazer um esboço inicial bem simplificado, para saber se vão caber os dois centralizados na página. Enquanto você pensa no que é possível fazer em termos de ação, você pode ir fazendo traços simples e suaves para pensar na ação que você vai criar. Você pode desenvolver a sua própria maneira de construir o personagem, seu esboço, sua estrutura. Traços bem simples, bem rápidos, só para perceber se o que você está criando vai sair do jeito que você quer. Sempre atento à posição da coluna. E pode fazer modificações ainda em cima do teu desenho original. Nós estamos fazendo um estudo. Então, quanto mais traços aqui, melhor vai ser pensado o seu desenho. Já com o esboço inicial definido, nós começamos a experimentar já o detalhamento. Pode testar roupas, acessórios, cabelos, ver se vão dar certo na ilustração que você está querendo criar. Expressões são fundamentais nessa fase do desenho, nesse tipo de cena.
Para chegar nessa fase desse exercício, é importante que você já tenha praticado bastante a criação de personagens e a movimentação deles. São cenas mais complexas e você deve estar já com o seu senso de proporção e de movimento já mais desenvolvido. Vamos começar agora a desenhar alguns animais e criaturas que transformam um mangá no sedutor mundo do faz de conta, o qual adoramos estar presos. Nesta fase, vamos aprender a desenhar animais e criaturas, figuras constantes nos mangás. Agora nós vamos fazer o desenho de animais. Vamos fazer a construção de um representante dos caninos, um lobo. Primeiro a marcação da cabeça, marcação da proporção do corpo, com os membros. No estudo dos animais é sempre importante que nós tenhamos uma referência real. Sempre pesquisar, sempre olhar em revistas, sempre procurar fotos do animal real, para que a gente possa fazer a nossa própria interpretação. Você pode também estudar a forma como os outros artistas representam aquele mesmo animal. Sempre geometrizando as formas até chegar a uma conclusão da forma final que você quer. É importante estudar como é que os músculos dos animais se definem, são distribuídos pelo corpo, para que a gente tenha uma noção real da forma daquele animal, mesmo que a gente faça interpretações em cima do desenho. A gente deve fazer um esboço inicial com um lápis bem suave, bem claro. E depois com um lápis mais forte um pouco, já começando a fazer as marcações. Nesse caso, a gente já pode até ir marcando algumas áreas de sombra para facilitar o entendimento do volume total do animal. A partir do esboço simplificado, nós já podemos fazer a marcação da forma final. Os animais sempre aparecem nas histórias em forma de mascotes.
No primeiro estudo, nós podemos usar bastante o esboço, sempre muitas linhas, não tem problema. Você pode usar, o excesso de linhas não é prejudicial nesse ponto. Depois no acabamento, nós vamos limpando e tirando o excesso de traços, o excesso de marcações. Os pelos do animal podem ser representados de uma forma simplificada. Você pode dar a sensação de que eles estão aqui sem necessariamente desenhar pelo por pelo. Você faz uma sugestão. E vai demarcando a textura daquele animal.
Pronto. Agora nós vamos fazer o desenho de um gato. A anatomia animal sempre deve partir de uma referência real. É muito mais fácil para a gente desenhar a figura humana porque nós temos a referência própria. A gente se olha no espelho todo dia. Então a gente já sabe, já tem um conhecimento maior, né, sobre a gente mesmo. Agora o animal já tem uma anatomia própria. Então é importante que a gente faça o estudo de como é que se comportam os músculos, as posições, os movimentos, de preferência buscando uma referência real. Foto, ao vivo. Você pode começar com animais mais simples, animais domésticos. Pode fazer estudos rápidos de posições, de movimentos. Pegar uma folha, fazer vários estudos. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um esboço inicial até chegar à conclusão de que posição a gente quer fazer esse gato. A gente pode fazer vários traços, não tem problema, o desenho fica bem, ele fica com muitas linhas, mas depois com um lápis mais forte, essas linhas elas vão sumir. Elas vão ficar bem discretas. Concluída a posição que a gente vai querer usar para desenhar o nosso animal, começa já o detalhamento. Marcação da face. A anatomia animal é bem própria mesmo. Então convém que a gente faça o estudo até dos ossos, o estudo da musculatura. Isso ajuda. Parece exagerado, mas é importante. Faz com que o seu conhecimento de desenho cresça ainda mais. Com um lápis mais forte agora, nós já podemos definir um pouco mais essas formas. Pronto. Para desenhar animais, a gente pode trabalhar também a partir das formas geométricas. Então, para desenhar a cabeça de um animal, nós podemos partir do círculo, sugerindo aqui a coluna vertebral e a posição que ele vai estar. Vou fazer um estudo rápido de uma ave, sempre pesquisando, procurando referências reais e traçando bem leve. As linhas podem ser superpostas, várias linhas, até você chegar à definição de como você quer representar esse animal. Mesmo que você esteja tirando de uma referência real, você pode e deve fazer uma interpretação sua, própria, daquele animal. Afinal, nós estamos fazendo uma simplificação, uma releitura desse animal. O esboço sempre com linhas bem suaves. E depois, com um lápis um pouco mais forte, já podemos dar um acabamento, uma primeira fase do acabamento. Para fazer a representação da asa, nós podemos fazer uma malha e a partir dela construir as penas, a representação das penas. Deve ser simplificada. Nós não vamos desenhar pena por pena. É só uma sugestão de como elas poderiam aparecer aqui. Você tem que dar a sensação do conjunto. Vamos construir mais um exemplo de ave aqui, sempre partindo da forma geométrica. Círculo para a cabeça e as outras partes sendo marcadas também
por formas geométricas. Esse esboço inicial ele vai ser usado para a gente ter uma base para o desenho, sendo que não necessariamente o nosso desenho vai terminar exatamente em cima desse esboço. É só um início, para a gente ter uma noção de espaço, estudar o volume geral, mas só pode haver uma modificação até o final dela. No caso aqui nós estamos representando uma ave. O estudo das aves é importante também para que a gente possa ter uma noção de como se desenha, como é que devem ser desenhadas as asas. Porque essas asas elas podem ser aplicadas não só no personagem animal, que é a ave, mas também elas podem ser aplicadas numa mescla com o ser humano. Então, um ser que tenha asas, no caso, um personagem que seja criado, ele pode vir a partir do estudo da ave. Aliás, qualquer animal que possa vir a ser misturado com o humano, pode sempre o estudo partir da referência real. A partir desse esboço inicial aqui, a gente pode começar a trabalhar a criatividade e fazer as marcações do que a gente quer para o nosso animal, a nossa criatura. Podemos fazer o estudo de animais que existem, animais reais e animais fantásticos também. Agora que o nosso esboço inicial está praticamente finalizado, nós estamos com ele mais definido, nós podemos dar um acabamento com um lápis mais escuro, para definir melhor. Essa etapa do desenho ela é chamada de esboço. A finalização ela pode ser feita com uma caneta de nanquim, pode ser feita com tinta. Essa fase aqui ainda é no lápis. Nós estamos fazendo, embora o desenho já esteja com um aspecto bem mais próximo do que ele vai ficar no finalizado com a caneta, ele ainda é chamado de esboço. Pronto. Fazer o desenho de criaturas, nós podemos fazer a mesclagem da forma animal com a forma humana, ou de vários animais em um só. Nesse exemplo, nós vamos fazendo uma criação a partir do peixe, misturado com a forma humana. No caminho, enquanto você faz o desenho, você pode pensar em outras misturas, em outras formas de composição. Esse é o tipo de exercício em que você pode ficar muito à vontade para a criação, que aqui, quanto mais criatividade, melhor. Mais interessante vai ficar a sua forma. Vou fazer mais um exemplo, uma forma animal que a gente vai transformar em criatura. A gente pode partir do princípio do dinossauro, por exemplo, e fazer algumas adaptações.
sempre partindo da forma geométrica. No desenho de monstros, a gente pode usar toda a criatividade, não existe limite, que a anatomia e proporção quem decide é você. Pronto. Esse terceiro capítulo dependerá exclusivamente da sua criatividade. Infinitas são as opções de robôs, veículos e armas. A professora Alessandra Nogueira irá ensinar o conceito básico de cada um e você desenvolverá ao seu bel prazer. Vamos desenhar as máquinas? Prepare-se para aprender a desenhar robôs, veículos e armas, mas não se esqueça, sua criatividade é essencial. Desenhar robôs, nós partimos do princípio da forma geométrica. Então, primeiro, nós podemos fazer um esboço bem simples das formas gerais, para a gente gerar um movimento também com o nosso robô. Eu estou trabalhando com formas circulares para facilitar esse primeiro entendimento da criação aqui. Facilita na hora de você criar o seu personagem. Até você definir o que você vai querer desenhar em termos de detalhes das formas. Primeiro você tem que definir a posição que você quer desenhar o robô. Como é que vai ser a estrutura dele? Existem robôs mais próximos da forma humana, eles são chamados os robôs anatômicos. Existem os arredondados e existem os robôs quadrados. Nesse caso aqui nós vamos fazer um exemplo de um robô mais robusto. Desse esboço inicial, pode ser que o resultado final saia um pouco diferente, porque a gente vai estar criando à medida que vai traçando. No desenho de robôs, quanto mais detalhes a gente colocar, mais rico fica o desenho. Esse tipo de criação é simples, é um pouco mais trabalhosa, mas é bastante simples. Segue os princípios da forma geométrica. A roda do carro é um cilindro, então atenção para não fazer um desenho deformado da roda. Para desenhar a roda é só fazer um cilindro
uma elipse, depois outra elipse e ligar as tangentes. Pronto, você já tem a forminha que você precisa. Vou fazer a marcação da outra roda da mesma forma. Uma elipse, outra elipse, ligar as tangentes. Pronto. Faça ajustes o tempo inteiro. Compare um lado com o outro para ver simetria. Agora nós vamos começar a aplicar um lápis mais escuro, com mais força, que é para visualizar melhor o desenho que nós estamos fazendo aqui. Nessa fase você pode primeiro o esboço com HB, e nessa fase aqui você pode trabalhar com lápis B ou 2B, ou até o próprio HB um pouco mais forte, com a mão mais pesada um pouco. Nós já podemos escurecer algumas áreas sugerindo algum volume, assim facilita a visualização do objeto que a gente está desenhando. Para marcação de reflexo no carro, nós podemos fazer um raiozinho estilizado, podemos deixar uma área em branco simbolizando esse reflexo. Escurecendo o vidro dessa forma, nós temos uma noção melhor da profundidade aqui. Se você não souber como representar um vidro, uma lanterna, procure copiar do real. Observe uma revista de carros, tire uma foto. Pronto. Para desenhar a moto, nós também partimos das formas geométricas. Primeiro você pode fazer um esquema rápido. Para você visualizar como é que vai ser a sua moto. Depois você pode começar a detalhar, a partir dos sólidos que você marcou. O importante é você visualizar ela pronta na sua mente antes de você finalizar. E assim você identifica todos os erros. Pronto, nossa moto está aqui. Para desenhar um avião, por exemplo, um jato, também nós começamos com a forma geométrica aqui. Você pode ir delineando aproximadamente o que você tem em mente aqui. Uma linha de eixo. E já um esboço geral do que você vai querer marcar aqui. Agora é só detalhar.
fazer o desenho de armas também é bem simples. Você parte do sólido geométrico. Então, primeiro você tem que pensar no formato da arma. Lógico, para um desenho tão específico, você pode fazer uma pesquisa em fotos, enfim, procurar saber como é que é uma arma real. Ninguém pode adivinhar exatamente o formato das coisas. Então, tudo que você tiver que desenhar diferente, você procura fazer uma pesquisa. Lógico que você pode fazer uma criação, mas tudo que você fizer na sua criação vai ter que ter um pensamento lógico, né? As peças têm que se encaixar, tudo tem que ter uma lógica. A parte principal da arma não é só o desenho dela, é também o encaixe da mão. Você pode fazer uma previsão de como é que vai entrar essa mão aqui. Até para você posicionar as partes da arma, que ela tem que ser com dimensões próprias para mão humana. Primeiro o esboço está feito, agora com o lápis mais escuro, a gente começa já a fazer o detalhamento e correções, eventuais correções. Essa é uma arma simples, básica e real. Você pode também criar suas próprias armas. Um modelo que não exista, alguma coisa diferente, futurista. Para fazer um traço contínuo e longo, primeiro você traça bem suave, depois você vai fazer forte em cima daquele traço suave que você fez a marcação inicial. No desenho de armas, o traço tem que ser bem preciso. Você não pode inventar traços que correspondam a formas sólidas que não sejam possíveis. Para você testar se a sua arma está correta, você pode tentar desenhar a mesma arma em uma posição diferente. Se alguma coisa não encaixar, é porque alguma coisa ficou ruim, alguma parte da criação ficou ruim. Nesse caso aqui, o objetivo é o desenho da arma, mas nós vamos fazer uma transparência para que você compreenda a superposição da mão sobre a arma. Pronto.
Mais um exemplo aqui, sempre usando formas geométricas. O importante é você trabalhar sempre com a noção da transparência. Para você entender como é que vai ser o encaixe da mão, sempre trabalha como se você estivesse vendo tudo aqui. Depois você completa o desenho e o que tiver invisível vai ficar suprimido. Estou fazendo um estudo de como entraria a mão do usuário aqui da arma. E agora a gente já pode começar a detalhar. Eu posso usar um lápis mais escuro para facilitar o entendimento. Mais uma vez, vamos marcar aqui a transparência da mão que vai estar apoiando aqui no gatilho. Pronto. Assim como a proporção, a perspectiva é super importante no mangá. A perspectiva é responsável por determinados aspectos do desenho, visto de uma certa distância. É a amplitude, o panorama geral do cenário. Se você não conseguir dominar perspectiva, dificilmente conseguirá desenvolver o layout de quadrinhos no próximo vídeo. Por isso, preste muita atenção. Agora que você já sabe desenhar personagens e acessórios, vamos aprender a perspectiva, que vai dar profundidade aos cenários. Para fazer perspectiva, nós precisamos de dois elementos principais: linha do horizonte e ponto de fuga. A linha do horizonte é equivalente à altura dos nossos olhos. E o ponto de fuga é o ponto para onde vão todas as linhas paralelas. Nesse primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com um ponto de fuga. Você pode trabalhar nesse exercício com uma régua ou com a mão livre também. Nós vamos construir um cubo simples. E aqui nós temos o plano frontal. A partir desse plano frontal, o plano lateral nós vamos estar ligando com o ponto de fuga. Com um traço bem suave, nós vamos ligar todas as vértices. Aqui nós vamos fazer a marcação da lateral, da face lateral. Eu já vou fazendo com um traço mais forte um pouco. E já vou forçando as outras linhas equivalentes ao que está visível. Nosso cubo já está praticamente pronto.
É importante para você checar se o seu desenho está correto. É interessante ver se tudo está encaixando direitinho, se todas as arestas, todos os vértices, todas as faces, todas as partes do cubo estão se encaixando. Como é que a gente faz isso? A gente vai trabalhar aqui com a transparência dele. Vamos ligar aqui as linhas de dentro e ver se elas estão se encaixando corretamente. Se quiser prolongar para testar aqui, ó, tá certinho. Pronto, nós já temos o nosso primeiro caso, que é um cubo com um ponto de fuga. Agora nós vamos construir um cubo com 2 pontos de fuga. Linha do horizonte. Vamos marcar 2 pontos. Você pode marcar esse ponto onde você achar mais conveniente. Então eu vou ter o ponto de fuga 1. Vou ter o ponto de fuga 2. Nesse caso, nós vamos ter o que a gente chama de perspectiva em ângulo. Primeiro a gente marca a aresta. E puxa as linhas auxiliares para o ponto de fuga. Quanto mais afastados os 2 pontos de fuga um do outro, menos deformado vai ficar o seu desenho. Observe todos os planos que você está construindo aqui. Esse é o segredo da perspectiva. Você identificar os planos. E sempre checar se tudo está encaixando corretamente. Nós vamos forçar o traço só das partes que estiverem aparentes, estiverem visíveis. Na perspectiva é fundamental que você enxergue a parte de dentro também, o que tiver como se fosse transparente. Pronto, nós já temos nosso cubo com 2 pontos de fuga. Agora nós vamos fazer um cubo com 3 pontos de fuga. Vamos marcar linha do horizonte, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. E agora o terceiro ponto de fuga, ele pode se localizar abaixo da linha do horizonte ou acima. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nós vamos trabalhar com o ponto abaixo da linha do horizonte. Esse terceiro ponto de fuga ele vai ser responsável por todas as linhas verticais. Então, inicialmente eu posso construir uma malha e a partir dessa malha a gente traçar o nosso objeto. No caso, o nosso cubo, a gente escolhe uma dessas retas e marca uma lateral. Quanto mais afastados os pontos de fuga um do outro, menos deformação você vai ter. Então, o que acontece? Aqui, eu estou construindo um plano lateral a partir dessa aresta daqui. Então, a partir da aresta, eu jogo a linha auxiliar para o ponto de fuga 1. E agora eu preciso fechar esse plano. Vou fechar com uma linha que vai para o terceiro ponto de fuga. Já vou escurecer a linha aqui, que é para a gente ter uma boa visualização. Primeiro plano está pronto. Vamos ao segundo. Já vou escurecer o plano para a gente ter uma boa visualização do que está sendo feito aqui. Sempre atento para o ponto de fuga.
As linhas, elas só podem obedecer, ou estão indo para o ponto de fuga, ou elas estão, nesse caso daqui, né? Quando você tem um ponto de fuga, as linhas vão estar verticais e horizontais no plano frontal, ou no caso de 2 pontos de fuga, ela vai estar apenas na vertical. Fora isso, todas as outras linhas vão para o ponto de fuga. Não existem linhas soltas. Todas elas estão com uma direção definida. Aqui eu já vou escurecer o plano para um entendimento mais claro aqui. Vamos construir a parte interna, que é para checar se o nosso cubo está correto. Linha bem suave, para não confundir no desenho. Pronto, nosso cubo com 3 pontos de fuga. Agora nós vamos fazer um cenário com 1 ponto de fuga. Então nós vamos traçar uma linha do horizonte. Você pode traçar na altura que você quiser. Essa linha ela é equivalente à altura dos nossos olhos. Então agora é como se a gente estivesse desenhando a visão de dentro de um cubo. Então aqui eu vou fazer a marcação da parede de fundo. Vou fazer um retângulo. E vou escolher um ponto de fuga qualquer. Pode ser aqui, por exemplo. Não precisa ser centralizado com a parede. A partir deste ponto de fuga, nós vamos ligar aqui com essa quina e prolongar. A partir deste ponto de fuga, ligar com esta quina e prolongar. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. O ideal na perspectiva é sempre fazer com um traço mais suave, porque tudo aqui está sendo construído de uma forma transparente. Nós podemos colocar uma porta aqui, por exemplo. Como é que nós vamos saber o tamanho da porta? Vamos dizer que essa parede tenha 3 metros. Se você dividir em 3 partes iguais, você tem 1 metro aqui. Uma porta tem 2,10 metros, então 2,10 metros dá uma altura aproximada aqui. Vamos colocar uma porta bem aqui. Bom, agora nós podemos colocar uma janela. Onde nós podemos colocar? Aqui, por exemplo. Como a gente vai marcar? A janela, normalmente, do piso até o peitoril, tem 1 metro. Então, a gente já sabe que essa altura daqui tem 1 metro. É igual tanto num canto quanto no outro. Porque nós estamos vendo frontalmente. Então, se essa altura é 1 metro, eu vou puxar esse 1 metro, prolongar esse 1 metro através dessa parede aqui. Então, ponto de fuga liga com a nossa altura. Isso quer dizer que toda essa dimensão aqui, daqui até aqui embaixo, tem 1 metro. A partir dessa altura, a gente marca a janela. Vamos dizer que a altura da janela seja mais 1 metro. São medidas facilitadas para a gente conseguir trabalhar com mais simplicidade. A partir daqui eu marco uma janela.
esse é um lado da janela, é uma das folhas. Como é que eu vou saber para construir a outra folha da janela aqui com o mesmo tamanho? Para desenhar a outra metade, eu não posso simplesmente pegar essa medida e transportar para o lado, porque eu tenho a deformação da perspectiva. Então seria um pouco maior, proporcionalmente. Para achar a outra folha, que é idêntica em largura, nós vamos primeiro achar o centro dessa folha aqui, dessa folha da janela. Para achar o centro, é só ligar as diagonais. A gente vai achar aqui um ponto. E a partir desse ponto, nós vamos prolongar uma linha que venha do ponto de fuga aqui. Achamos essa metade. Então, se eu ligar esta quina aqui até esta metade, eu vou encontrar, vou prolongar essa linha aqui e onde ela bater na minha base, vai ser a altura que eu vou subir, equivalente à folha, a nova folha da janela. Então eu tenho aqui a outra banda, né? A outra metade da janela. Pronto, a minha janela já está aqui. Agora eu posso colocar luminárias no teto, por exemplo. Se eu vou colocar lâmpadas fluorescentes aqui, primeiro eu tenho que construir um retângulo. Tudo vai partir do retângulo. Então eu marco aqui. Eu posso traçar as linhas maior do que eu vou precisar. Depois é só apagar onde for necessário ou só deixar bem suavezinho. É recomendável nesse tipo de exercício trabalhar com um lápis não muito macio. Pode trabalhar com HB ou até com algum outro lápis da linha H. Aqui eu vou traçar as lâmpadas. Então, se você quiser achar o meio precisamente, é só achar as diagonais e ligar aqui o centro ao ponto de fuga. São 4 lâmpadas, então se eu quiser achar o meio novamente, é só ligar, achar aqui a metade da outra banda. Ficam muitas linhas, mas se você se concentrar, você não vai se perder. Então, ó, nesse espaço daqui, eu vou achar o meio, o centro daqui, ó. Muita atenção, que é para não confundir as linhas. Daqui eu já posso traçar as lâmpadas, a marcação das lâmpadas. São 4 que eu quero. Então já tenho aqui. E aí, a partir do ponto de fuga, eu vou fazer a marcação de cada uma delas. Nesse primeiro exercício, nós estamos trabalhando com formas bem simplificadas, que é só para haver um entendimento inicial. Pronto. Agora podemos colocar alguns móveis aqui dentro. Você pode traçar uma outra luminária aqui se quiser. Paralela a outra. Sempre as linhas auxiliares bem suaves, que é para não interferir tanto no desenho. Pronto, mais uma luminária. Bom, agora nós podemos colocar alguns móveis aqui dentro. Uma sala simples, genérica. Pode ter uma estante. Para a gente desenhar uma estante aqui, primeiro nós vamos fazer aqui a projeção dessa estante nessa parede, por exemplo. Então, como seria isso? Primeiro, o retângulo equivalente à área que essa estante vai ocupar aqui. Por exemplo, se a estante for do tamanho da porta, eu transporto a altura desta porta para essa linha daqui
E a partir dessa linha, eu trago do ponto de fuga a altura. Pronto, eu já tenho uma estante aqui na mesma altura que a nossa porta de origem. Agora, a partir dessa projeção, eu vou dar os volumes. Então, por exemplo, aqui, um primeiro plano, que é equivalente à profundidade da estante. A partir do ponto de fuga, eu prolongo aqui para encontrar com o plano seguinte aqui. Onde é que vai estar esse plano aqui? Com a linha reta horizontal, eu ligo, fechei o plano do topo e com a linha reta horizontal eu ligo. Essa quina eu ligo nessa quina. Virou uma caixa, né? Então, a partir dessa caixa que eu vou construir a estante ou o armário, o que ficar mais interessante para a gente construir aqui. Pode ser um armário de um lado e prateleiras do outro, por exemplo. Eu quero achar o meio dessa caixa, vamos dizer assim. Liga as diagonais, acha o meio. Já podemos fazer a linha aqui forte do centro. Então, nessa segunda parte aqui, eu quero criar duas portas de armário. Vou ligar as diagonais e acho o centro novamente. Aqui eu já vou construir a minha porta. A partir do ponto de fuga, eu trago a minha linha mais forte, tanto a de cima quanto a de baixo. Já posso fazer a marcação dos puxadores também. Nessa segunda parte daqui, eu quero criar prateleiras. Então, eu vou fechar aqui o armário, o volume do armário. Mas vou usar linhas suaves, porque eu ainda vou colocar as prateleiras e pode haver ainda alguma modificação no desenho. Eu posso colocar um gaveteiro aqui embaixo, prateleiras em cima. Então o gaveteiro, ele pode ter 1 metro de altura, por exemplo. 1 metro a gente tem ele marcado aqui, ó. Então eu pego a partir do ponto de fuga, transporto essa marcação de 1 metro para cá. Então eu já sei que meu gaveteiro pode vir até aqui. Já vou forçar aqui a linha para fechar o espaço do meu gaveteiro. Linha horizontal. E a partir do ponto de fuga, vou fechar aqui o topo. Para dividir em gavetas, eu acho o meio e com o auxílio do ponto de fuga, eu traço minha primeira gaveta.
Dividindo esse espaço ao meio novamente, eu acho a altura da outra gaveta. Nesse exemplo, nós vamos construir formas bem simplificadas, que é só para ver o entendimento de como é que se faz a perspectiva. E aqui eu já posso colocar os puxadores. Agora vamos construir mais umas 2 prateleiras. Vamos colocar uma aqui nessa altura e a outra aqui nessa altura. Quanto mais próximo da linha do horizonte, mais achatada vai ficar a forma. O plano fica mais próximo, todas as linhas ficam mais próximas. Então a lateral está marcada, espessura da prateleira, fechamos um plano. Linhas horizontais, fechamos outro plano. A parte de baixo agora. Fechamos uma prateleira. Podemos fechar mais uma prateleira aqui em cima. E a parte de baixo. E a última. Sempre a partir do ponto de fuga. Fechamos um plano e a lateral. Fechamos mais um plano. No caso dessa prateleira, vamos desenhar a parte de cima da prateleira. Ficou quase invisível, em função da proximidade do ponto de fuga. Agora vamos desenhar o equivalente à lateral do armário, que ficou por trás das prateleiras. Pronto, nós temos um armário com estante gaveteiro. Agora podemos desenhar uma mesa. Vamos escolher um lugar na sala, né? Para colocar uma mesa. Pode ser mais ou menos aqui assim. Vamos fazer a projeção no chão do tamanho dessa mesa. Agora nós precisamos colocar a altura da mesa. Uma mesa tem aproximadamente 75 centímetros de altura, em média. Então eu tenho aqui, nessa altura daqui, eu tenho 1 metro. Se eu dividir ao meio, eu tenho 50 centímetros. E nessa altura daqui eu tenho 75. Então minha mesa precisa ter essa altura daqui. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso transportar essa altura através dessa parede de cá até chegar
no ponto em que essa mesa se encontra aqui. A partir da projeção do chão, eu trago uma linha horizontal até se encontrar. A partir da projeção no chão, eu trago uma linha horizontal até que ela se encontre com o rodapé. A partir do rodapé, eu posso traçar uma vertical dentro da faixa equivalente aos 75 centímetros de altura. Vou construir um plano frontal equivalente a 75 centímetros de altura, que é esse retângulo que vai ficar marcado aqui. Esse plano tem 75 centímetros de altura. Agora eu posso construir a minha mesa. É só dar o volume, traçando os planos todos do prisma que vai compor essa mesa. Tudo em perspectiva é feito a partir do sólido geométrico. Agora que nós já marcamos a estrutura da mesa, nós vamos completar os detalhes. Desenhamos o plano frontal, referente a uma dos lados da mesa, e agora o volume do pé. Esse é um detalhe que muita gente esquece e que aí tira a noção de profundidade. Pronto, finalizamos a nossa mesa e aqui está o nosso ambiente. A partir de uma foto real, nós também podemos encontrar os pontos de fuga. Se você ligar todas as linhas que se encontram na imagem, elas vão se encontrar no mesmo ponto. Isso quer dizer que a perspectiva ela não é própria só do desenho, ela existe na realidade. Todas as linhas paralelas desse desenho vão se encontrar no mesmo ponto. Todas as linhas paralelas vão se encontrar no mesmo ponto. É fácil fazer isso com experiência. E em casa você pode escolher também qualquer imagem, qualquer foto real e fazer esse teste. Isso quer dizer que esse ponto que nós encontramos é equivalente à altura do observador, no caso, o fotógrafo. Agora que já dominamos toda a criação de um personagem, que tal aprender como é a ilustração e o acabamento da capa do mangá? Para finalizar, vamos ver como dar acabamento do seu desenho, utilizando nanquim e aquarela. Como exemplo, vamos fazer a capa de um mangá criado pela oficina de desenho. Essa marcação ela está em função do nosso formato, que a gente determinou previamente. Para a gente trabalhar um desenho mais elaborado, é interessante que o formato seja maior do que o formato final que a gente vai usar. Então, se você, de preferência, o dobro, que quando você
prepara uma ilustração, ela normalmente vai ser reduzida para ser aplicada em algum outro lugar. Isso profissionalmente, né? Ou uma revista, ou para aplicar em qualquer outro tipo de uso. Então, o ideal é sempre que você faça pelo menos o dobro do formato. É só você fazer dentro das proporções. E se você, por exemplo, tem um formato de uma revista, é só você pegar as dimensões da página e multiplicar por 2. Aí você marca no papel maior. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o formato A3, que é 29,7 por 42 centímetros. Sendo que a área que a gente vai usar dentro desse papel, eu estou delimitando aqui. Ela não é proporcional ao A3. Então, dentro disso aqui, a gente pode planejar a nossa ilustração. O primeiro passo é a delineação inicial do desenho. No caso, você já pode ter feito um esboço inicial, ou você pode simular ou fazer um estudo do que você está querendo aqui dentro. Fazer uma primeira composição, uma prévia. Sempre com a mão muito suave, muito leve, porque se você errar ou mudar de ideia, isso é uma criação, então ela está sendo constantemente pensada, né? Não está raciocinando agora. Então você aplica mais ou menos o que você quer, vai pensando nas possibilidades dentro do cenário e depois a gente começa a detalhar. Nessa fase daqui, você já começa a detalhar um pouco mais o que você está pensando em termos do desenho. É como se fossem várias camadas em cima do mesmo desenho, em que você vai detalhando e pensando nas possibilidades. Nessa fase é muito importante a gente ir detalhando aos poucos. Que na verdade é como se a gente trabalhasse em várias camadas em cima do mesmo desenho. Então aqui ainda é uma fase inicial de esboço, mas que é um esboço mais detalhado. Com a linha bem suave, a gente depois pode limpar melhor o desenho. O ideal é até que você não faça a arte final na mesma folha. Você pode passar limpo para uma outra folha através de uma mesa de luz. Finalizada essa primeira etapa aqui do traço, já limpo e definido, nós vamos passar para a próxima etapa, que é a da arte final com o nanquim. Com o esboço feito, chegou o momento de cobrir as linhas do desenho com a caneta nanquim. Na finalização, a gente pode usar uma caneta de nanquim. Que é uma caneta, a tinta é a prova d'água. Nessa fase, a gente também pode improvisar bastante. Mesmo que você tenha feito um planejamento, você ainda pode usar a sua criatividade para modificar alguns elementos. Nessa fase é importante não errar, porque senão você vai ter que fazer um desenho completamente novo. Não adianta fazer emenda porque fica muito feio. Antes de partir para uma finalização do desenho, você pode fazer experiências no papel à parte, para você pegar um pouco mais de intimidade com a caneta. Como o traço é definitivo, então é importante que você tenha um domínio maior antes de começar a fazer ilustrações mais bem acabadas. Antes da coloração do desenho, é importante encontrar a cor desejada. Nesse exercício, você aprenderá algumas variações da escala preta e colorida. Fique atento com os excessos de tinta no papel. Vamos fazer um exercício de mistura de cores. Então, uma folha de papel canson,
É importante usar o papel canson, que ele tem uma resistência maior à tinta, né? Ele aguenta melhor a tinta. Então nós vamos marcar aqui quadradinhos de 2 centímetros por 2 centímetros. Primeiro a gente vai fazer um estudo com a escala de cinzas. Então você pode botar um nanquim aqui, umas gotinhas. Esse é um nanquim profissional. E você já começa a molhar o seu pincel. Então você pega a sua tinta preta pura e faz a parte mais escura. Você deve dosar o tamanho do pincel com relação à área que você vai preencher. Para preencher mais rapidamente, você pode pegar um pincel grande como esse aqui. Para preencher os cantos, você pode pegar um pincel mais fino e dar o acabamento. Nessa escala, nós vamos trabalhar com as áreas médias primeiro. Fica mais fácil identificar as tonalidades. Depois a gente vai completando as intermediárias. Se você tiver um excesso de tinta aqui assim, você seca o seu pincel no pano e depois, olha, o próprio pincel ele absorve. Agora vamos clarear mais ainda o tom. É importante testar num rascunho qualquer para ver se o tom está atendendo a sua necessidade. Se você não tiver certeza, faça um tom mais claro do que você precisa, porque em caso de problemas você pode ainda passar mais uma camada em cima e escurecer. Agora, se você trabalhar com ele mais escuro do que você precisa, vai ser muito difícil você clarear depois. Nesse caso daqui, nós trabalhamos com uma tonalidade mais clara do que a gente precisava. É só passar mais uma camada. Cuidado com os excessos. É só absorver com o pincel seco. Se no final você achar que ainda deve escurecer, é só retornar e passar mais uma camada. Agora falta um só. Essa escala a gente está trabalhando somente com um nanquim dissolvido em água. Então são tonalidades da mesma tinta. Quanto mais continuamente você passar o pincel, mais lisa vai ficar a pintura. Agora nós vamos fazer uma mistura com aquarela. Então você pode colocar um pouco de cada tinta. Não em excesso, você bota uma quantidade para experimentar o tom. Essa tinta rende muito. É aquarela líquida. Existem várias formas, né, da aquarela. Bisnaga, líquida. Então a gente já bota um azul aqui. Enquanto você limpa o seu pincel. As tintas escuras, elas rendem muito. É bom você testar no rascunho para saber se a tonalidade está boa. Agora nós vamos aplicar no quadradinho. Se achar que deve usar um pincel menor para cobrir os cantinhos. Agora nós vamos pegar a tonalidade do amarelo. Primeiro as extremidades com a cor pura. Para segurar o pincel, você pode trabalhar com ele o mais vertical possível. Facilita na hora de você aplicar a tinta. Agora nós podemos partir para o quadrado do meio, fazendo a mistura homogênea do amarelo com o azul. Se por algum motivo a tonalidade que você escolheu ou precisava aplicar não deu muito certo, é só esperar secar e você pode aplicar mais uma camada. A tinta aquarela, ela é transparente, ela permite que você trabalhe em camadas.
O segredo dessa passagem é a quantidade que você coloca de cada tinta em cada mistura. Cuidado também com a dosagem da água, para não ficar com tonalidades muito diferentes. A saturação da tinta ela deve ser igual em todos os quadrados, senão uma fica mais clara, outra fica mais escura. Aqui nós identificamos que precisa de um pouco mais de azul. Você pode pegar um pouco mais do azul, até o azul puro, e aplicar até dar o tom que você precisa. Cuidado com os excessos. E o último tom. Agora é só dar tinta à sua criatividade. Pinte a obra como achar necessário. Agora que nós já temos o desenho totalmente arte finalizado, com a caneta, o traço em caneta, nós vamos aplicar a aquarela. Então você faça as misturas no seu godê, que é onde a gente mistura os tons e pode experimentar numa folha à parte. Nós vamos aplicar agora. De preferência, o pincel ele tem que estar sempre bem encharcado, que é para evitar que a tinta seque antes de você pintar a área escolhida. Se o pincel estiver muito grande, você pode usar como auxílio um pincel menor para preencher as áreas. De preferência, você deve preencher todas as áreas que tiverem a mesma tonalidade. E também áreas intercaladas. Nunca fazer a pintura em áreas que sejam adjacentes, próximas umas das outras. Se você pintar esse céu aqui, você não vai pintar essa vegetação que está aqui próxima, né, colada a essa tonalidade, porque a tinta vai vazar e vai manchar o seu trabalho. E no caso de manchar, o ideal é que você faça outro, né? Não tente corrigir um trabalho que ficou mal pintado, que fica feio, fica com mau aspecto. Procure ser rápido nas pinceladas, porque essa tinta seca muito rápido também e mancha. Então você procura preencher áreas pequenas primeiro e depois se aventurar nas áreas maiores. Sempre com o pincel bem encharcado para fazer a cobertura das áreas. Você pode usar um pincel grande para cobrir áreas grandes aqui de uma forma mais rápida e não manchar. Agora, detalhezinhos você pode vir depois com um pincel menor. E usar a própria poça de tinta que tiver no seu desenho. Seja bem rápido, porque mancha. Não se preocupe com pequenos borrões. Depois que você for fazer a pintura da outra cor que estiver próxima, você pode fazer uma superposição e aquele erro, que não chega a ser exatamente um erro, né? Ele vai desaparecer ou ficar bastante minimizado. O papel ele tem que ser um papel resistente, porque a tinta é a base d'água, senão ela vai enrugar. Esse papel aqui, ele é o papel Canson, ele é próprio para isso. Aqui eu posso secar o pincel num pano à parte e tirar os excessos. Com esses excessos que eu tiro no pincel e eu absorvendo aqui, eu posso aplicar em outras áreas. Se você demorar muito para fazer a pintura, você vai observar que a tinta que está no godê, ela vai ficando mais concentrada, mais escura, porque a água vai evaporando. É importante fazer uma quantidade grande de tinta para não, se acabar a tinta antes, você não ter problemas de achar o tom novamente. Bom, fizemos o céu, agora vamos escolher outra tonalidade, outra cor.
Você pode ficar muito à vontade para trabalhar as tonalidades. Primeiro você dá uma base e você pode misturar a tinta por cima até trazendo novos tons. Quando a tinta está molhada ainda, você pode brincar com os tons. Você pode trazer outras cores por cima e deixar as nuances para dar um efeito mais bonito na pintura. A aquarela dá liberdade para você fazer uma criação bem bonita. É importante fazer a pintura de uma forma intercalada. Enquanto vai secando uma área já pintada, você parte para outra. É importante fazer a pintura de áreas intercaladas, porque se você faz o preenchimento de uma área próxima, colada à outra que acabou de ser preenchida, vai haver um vazamento de uma tinta para outra. Então vai manchar o seu desenho. É importante que você observe bem as áreas que você vai trabalhar, sempre opostas. Você pode usar um pincel mais largo um pouquinho para dar os efeitos das folhas, não ficar chapado. O interessante numa ilustração é você trabalhar toda a parte do cenário, a parte de fundo, primeiro. Depois você começa a fazer os detalhes mais importantes. Nesse caso, o personagem. Para ter uma dinâmica maior no seu desenho, você pode usar cores complementares. Então você pode, se você tem um fundo de verde, você pode contrastar com laranjas, avermelhados. Se o fundo é escuro, você pode trabalhar cores claras no personagem, por exemplo, que é para dar um destaque maior.
E assim, chegamos ao fim da segunda aula. No módulo 3, você descobrirá como montar o seu próprio layout de quadrinhos. Não perca a concentração e jamais desanime. Tenha como lema a perseverança e a criatividade. Pratique e estude muito, pois o limite do seu traço só depende do tamanho da sua insistência.